Fala galera, tudo jóia? Mais um Flipchart Friday. Hoje a gente vai falar sobre como fazer a demo perfeita. Eu vou tentar dissecar aqui o que é o passo a passo que a gente ensina para todos os nossos parceiros, clientes e nosso time sobre como que você faz uma demonstração de produto da maneira correta. Primeira coisa que eu tenho que começar falando, o nome ele é uma pegadinha. Demonstração de produto não é o nome ideal porque a última coisa que você faz numa demo perfeita é demonstrar o seu produto passo a passo. Esse é um erro natural e provavelmente o erro mais comum dentro do processo de vendas. A gente pega vendedores que acham que na hora de fazer a demonstração do produto, ele vai passar do início ao fim, de A a Z, demonstrando cada um dos pontos. Não, isso não deve acontecer. E eu quero te explicar o porquê. Hoje a gente trouxe aqui dois gráficos que o time lá da Winning by Design, que pra gente é uma das maiores referências em conteúdo de vendas no mundo inteiro, eles têm uma consultoria muito forte, global, para falar disso. Eles trazem uma abordagem muito científica para dentro do processo, que é justamente o que a gente também acredita aqui na Outbound Marketing e no Reeve. E eu trouxe para vocês o primeiro gráfico, que é justamente falando sobre como que é um processo padrão de demo e como que ele cria um gap de engajamento, uma distância entre o engajamento esperado e aquilo que você consegue realizar como vendedor. Como que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, eu começo o meu processo, a minha call de vendas, porque a demo ela é uma parte de uma call de demo. A demonstração do produto, ela toma uma parte dessa call por completo. Em geral, é uma call feita para aquilo e não simplesmente, agora vamos partir para a demonstração do produto depois de falar durante meia hora, uma hora. Mas a gente vai chegar nisso. Mas em geral, a gente começa no início de uma conversa onde o meu lead, ele vai crescer no engajamento dele ao longo da conversa. Por que ele vai crescer no engajamento? Porque eu estou trabalhando com ele pontos de retomada e lembrando para ele o compromisso de problema e até mesmo o compromisso de solução que a gente realizou anteriormente. Em especial o compromisso de problema, eu estou falando da dor dele. Quando eu falo da dor do meu lead, eu estou falando sobre ele, ele gosta de ouvir sobre ele. O problema é, quando eu termino de engajar ele, eu chego num ponto máximo de engajamento, eu começo a falar sobre o meu produto. E aí aqui pra gente, a linha azul é basicamente o que a gente vai considerar como um engajamento do vendedor. Do outro lado, a linha pontilhada é o engajamento do lead. E aí o que acontece? Ele sobe o engajamento, eu chego ao meu ponto máximo e eu falo, agora a gente vai começar a demonstração. E eu sigo num ritmo praticamente contínuo até o final da minha conversa. Do outro lado, meu lead, ele some ao longo da minha conversa. Existem alguns motivos pelos quais isso acontece, mas em especial eu quero citar dois para você. O primeiro deles é, a gente não gosta de ficar assistindo uma demonstração passo a passo, justamente porque não está falando de como aquilo resolve o meu problema. Então, esse é o primeiro ensinamento. Toda demonstração de produto, toda demo, ela tem que demonstrar a solução para um problema real. Então eu tenho que relembrar os problemas do meu lead e demonstrar para ele como que esses problemas serão resolvidos. Como isso vai ser feito? Calma. O segundo passo é, a partir do momento que ele começa a desengajar, ele só retorna ao final da conversa para finalizar ela, para falar, beleza, entendi, é isso mesmo. Mas no final das contas ele não enxergou valor, eu não fiz uma crescente no engajamento dele, eu pelo menos não mantive ele constantemente alto. Esse é um problema natural de vendedores que realizam uma demo chata. Uma demo que faz justamente a demonstração passo a passo do produto. Então, esse gap, ele é o maior problema que a gente quer resolver. Como que a gente resolve ele? Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que o engajamento ideal ele tem que ser um engajamento próximo dessa linha pontilhada do segundo gráfico. E como que vai funcionar isso aqui? Em primeiro lugar, eu vou começar fazendo de novo o meu compromisso de problema e eu tenho que preparar o meu terreno para demonstrar para o meu lead aquilo que eu vou apresentar para ele. Eu posso falar durante 2, 3, 4, 5 minutos sobre o meu produto, o motivo pelo qual aquele produto existe, então contar um pouquinho da minha história, da história da minha empresa, como que a gente encontrou um problema que a gente resolve, mas eu tenho que mostrar para ele funcionalidade por funcionalidade, ou quebrar em funcionalidades a minha demo, e dentro de cada uma delas eu tenho um ciclo. É como se eu estivesse repetindo esse ciclo, onde eu estou demonstrando a funcionalidade e eu volto a conversar com ele sobre como aquela funcionalidade resolve o problema dele realmente. Então, o engajamento dele continua alto, mas ele sobe e desce de acordo com os momentos de interação. Uma demo onde o seu vendedor ou você como vendedor fala durante 20 minutos ininterruptos é uma demo errada. Ela não funciona.
Por que ela não vai funcionar? Justamente por causa dessa perda de engajamento. Então a gente vai trabalhar fazendo algumas perguntas simples. O que eu tenho que procurar entender? 3 pontos bons para você buscar com o seu lead. Primeiro, isso que eu te mostrei, resolve o problema X que a gente comentou ali atrás, que a gente definiu ali atrás que você possuía? Qual que é o impacto que você imagina que você vai ter utilizando esta solução para resolver esse problema? E mais do que isso, como que você imagina ou você se imagina usando essa solução? Então, eu posso enxergar uma solução para o problema, mas eu posso colocar objeções para eu utilizá-la. Posso falar que uma outra coisa no meu processo seria diferente e eu precisaria de uma outra mudança. Então, todas essas 3 perguntas, elas garantem que eu estou trabalhando com um ciclo de mini objeções que podem retornar lá na frente. E é muito comum que quando você faz uma demonstração de produto ruim e inefetiva, que objeções bizarras apareçam. Objeções que você não esperava, que elas não estavam, realmente ao longo de todas as conversas e que elas vão surgir lá na frente porque o lead desengajou e ele se perdeu de como que ele usaria a sua solução para resolver o problema dele. O que eu quero falar contigo? Primeiro ponto, se a gente entende que existe essa diferença entre uma demo bem feita e uma demo mal feita, a gente vai ter que entender também quando eu faço uma demo. Primeira coisa que a gente vai começar a falar, fazer uma demonstração de produto, uma demo de produto é diferente de fazer um treinamento do produto. O teu time de Customer Success, por exemplo, vai passar passo a passo e funcionalidade a funcionalidade. Isso é um treinamento de produto, um Product Training. Do outro lado, um Product Demo, ou uma demo do produto, ela vai focar em soluções para problemas que foram encontrados. E aí o que a gente vai ter que entender? Antes disso, eu vou considerar que se eu estou fazendo a venda de um produto que é no método transacional, de solução ou consultivo, eu tenho diferenciações entre minha demo. No método transacional, eu vou falar do meu produto durante 5 minutos, e aí a gente pode falar, por exemplo, do Steve Jobs fazendo a apresentação do novo iPhone, onde eu não estou necessariamente falando do problema do meu lead, eu não tenho como falar para uma plateia tão grande para fazer todo esse processo, e no final das contas ele quer ver como que aquilo ele vai funcionar para resolver um problema que ele já sabe que ele tem, que é mais ou menos o que acontece no modelo de solução. No modelo de solução eu estou justamente chegando com um lead que já sabe qual é o problema que ele possui e eu estou mostrando a solução que vai resolver o problema dele. Na venda consultiva, eu vou diagnosticar esse problema em conjunto com o lead para depois demonstrar a solução. Então, quanto mais eu consigo casar etapa a etapa da solução que eu entrego para o problema dele, melhor é, mais valor eu gero, mais valor ele percebe dentro da minha demonstração. E aí a gente volta naquela lógica, preço é diferente de valor. Se eu consigo equilibrar a percepção de valor acima do meu preço ou próximo do meu preço, na hora que eu fizer uma proposta, a chance de eu tomar um não é muito menor. E a chance do lead engajar ao longo do meu processo é muito maior. O que tudo isso depende? O que fazer uma demo depende no final das contas? Ela depende de eu ter uma conversa de discovery, uma conversa de descoberta e de qualificação muito bem feita. Se eu sei entrar a fundo, fazer uma imersão no cenário do meu lead, encontrar os problemas corretos e trabalhar as implicações desses problemas com ele, na hora de demonstrar a solução eu consigo retomar para as dores que ele possuía e demonstrar o valor ideal. Então é por isso que muitas empresas elas dividem e elas vão fazer uma conversa apenas, uma call de 1 hora, 1h30 para discovery e qualificação e aí depois elas vão gastar um outro tempo, mais 40 minutos, mais 1 hora para fazer uma conversa de demo, justamente para ela demonstrar a solução da melhor maneira possível. Muita gente fala assim comigo, pô Vinícius, mas será que vale a pena? Como é que eu vou fazer o cara aparecer numa próxima conversa? Em geral, a única coisa que eu gosto que vocês lembrem é, tem um estudo muito legal falando sobre o valor percebido na entrega de um chaveiro. O pessoal chamava um chaveiro, o chaveiro chegava e consertava o seu problema na hora. Fosse mudar a fechadura, fosse simplesmente conseguir abrir, fazer uma chave nova para você. Ele chegava a fazer isso na hora. De repente, chegava um outro chaveiro para uma outra pessoa com o mesmo problema e ao invés dele chegar e realizar na hora, ele gastava por volta de 50 minutos estudando a fechadura, fazendo um desenho, apresentando alguma coisa, ou em geral ele só gastava 50 minutos se planejando, mostrando que ele estava estudando um pouquinho mais. O valor percebido sobre esse segundo chaveiro, que é o que demonstrava que ele estava customizando o processo dele, era quase 10 vezes maior sobre o chaveiro original, que chegava e resolvia o problema. Por quê? Porque o valor percebido sobre a entrega parecia ser maior, ele parecia ser exclusivo e customizado. Isso é lógico, é um caso muito específico. Pra gente que
está realizando uma demo voltada para o problema do lead, ou seja, eu estou fazendo a demo da maneira correta, não estou demonstrando um produto padrão, de maneira genérica, praticamente uma apresentação de prateleira seguindo o mesmo roteiro todas as vezes, você está conseguindo passar mais valor também. Por quê? Porque você demonstra uma customização ao longo do seu processo. E a call de qualificação, a call de discovery é que vai guiar. Então, quanto melhor você for em encontrar os problemas e as implicações, mais valor você consegue gerar aqui na frente. Isso fica claro, não fica? Última dica que eu quero te dar é justamente sobre o fechamento. A gente costuma falar que a demo ela é simplesmente a cereja no topo do bolo. Você, no final das contas, fecha mesmo uma conversa trabalhando a call de qualificação, que é entendendo os problemas e as implicações reais e sabendo como que você vai conseguir apresentar uma solução para tudo aquilo. Mas o lead compra de você no momento que ele entende a dor dele. Ele não compra de você no momento que ele entende a solução. A solução é só o fechamento de tudo isso. Mesmo assim, você tem que ter técnicas para garantir que ele vá se manter engajado depois da demo. Então, terminou a apresentação, terminou de demonstrar sua solução, está com um compromisso de solução forte, o lead quer comprar, ele quer resolver o problema, ele acredita que a sua solução é a solução ideal para ele, a gente tem que ter um próximo passo garantido. Talvez esse próximo passo seja muito bom e é simplesmente enviar o contrato para ele assinar, ou já começar enviando o boleto para ele pagar, assinar, aceitar o termo de uso ou algo mais simples. Em outros casos, é marcar uma call nova para você pegar um feedback. Talvez o processo dele seja um pouco mais burocrático. Ainda assim, você tem que fechar dentro dessa call com chave de ouro, fazendo o quê? Mais um processo de fechamento. Entendendo qual que é o passo a passo. A gente já falou aqui sobre fechamento virtual. É uma maneira de você repetir ele aqui na frente, já que você pode fazer ele lá no fim do DBA e a demo ela geralmente ocorre no DBS. Mesmo assim, se essa é a segunda call que você está realizando com o lead e você quer fechar com ele, terminou a demo, é entender qual que é o próximo passo para a gente começar a trabalhar em conjunto. É muito simples, pessoal. Não parece ser tão simples na hora de fazer, mas na teoria é bem simples. E aposto que boa parte do nosso mercado ainda continua cometendo esse erro. Se você é um deles, para agora e começa a fazer da maneira correta, beleza? Um abraço, deixa aqui a sua sugestão para o próximo Flipchart Friday e avisa pra gente também se você tem alguma dúvida sobre como realizar a melhor demo. Muito obrigado, pessoal!